Esta noite, o resto do mundo vem dizer, bem-vindo de volta para casa. E que ninguém jamais tente tirar sua casa de você. Ouvi essas palavras há apenas 2 dias do embaixador dos Estados Unidos da América, Mike Huckabee, na cerimônia que marcou a reabertura da antiga estrada de peregrinação na cidade de Davi. Trabalhei nessa estrada por mais de 20 anos. Isso aconteceu apenas uma semana antes das Nações Unidas votarem sobre o reconhecimento de um Estado palestino. O secretário de Estado Marco Rubio e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu também compareceram. O primeiro-ministro deixou absolutamente claro. Ele disse: Jerusalém é para sempre nossa cidade e nunca mais será dividida, e não haverá um Estado palestino. A ação unilateral será respondida da mesma forma. O secretário Rubio comentou sobre a origem do vínculo entre Estados Unidos da América e Israel. Ele sabe disso. Eu mesmo o guiei na cidade de Davi e ele provavelmente faria o tour como o embaixador Huckabee. Ele disse que este é um vínculo cultural e histórico duradouro com Jerusalém, um lembrete poderoso dos valores que inspiraram os pais fundadores da América. A mensagem de 2 dias atrás da cidade de Davi sobre Jerusalém foi inconfundível. Enquanto as Nações Unidas preparam mais uma resolução, o verdadeiro voto foi dado esta semana em Jerusalém. Foi gravado em pedra, foi gravado com a verdade. Sim, na verdade, e no vínculo eterno entre o povo judeu e sua terra. A pergunta é, por que isso está acontecendo agora? Bem, a descoberta da estrada de peregrinação não é nova. Na verdade, eu me lembro de voltar a 2005. Então, isso foi há 20 anos, quando nós descobrimos ao lado do tanque de Siloé, que era a maior fonte de água da Jerusalém antiga, uma pequena escada. Nós seguimos aquela escada por um túnel subterrâneo embaixo dela e vimos escadas acima de nossas cabeças que vão até o topo, na direção do Monte do Templo. Levou 20 anos lutando contra alguns dos piores inimigos de Israel para descobrir essa estrada. Mas a pergunta é, por que o secretário de Estado Rubio, o embaixador Huckabee, o primeiro-ministro Netanyahu, qual é o significado desta semana? Bem, na próxima semana vai acontecer a votação das Nações Unidas sobre um suposto Estado palestino. Estávamos sobre o estacionamento Givati, na entrada desta estrada. Imagine um estacionamento que, no início dos anos 2000, um grupo quis vender para a cidade de Davi, mas na época não tínhamos dinheiro. Dissemos que não tínhamos dinheiro e eles venderam para a autoridade palestina. Falo sobre isso no meu livro Quando as Pedras Falam. A autoridade palestina quase controlou o estacionamento da cidade de Davi, o que permitiria acesso direto de Jerusalém Oriental ao Monte do Templo. O primeiro-ministro Sharon encerrou o acordo e investidores privados compraram o estacionamento. E depois que eles fizeram isso, um grupo de arqueólogos veio até nós e disse: sabe, a gente não queria dizer nada porque não tínhamos certeza de quem iria administrar esse estacionamento. Mas acreditamos que se vocês escavarem, vão encontrar algumas civilizações arqueológicas. Bem, senhoras e senhores, jovens e idosos, hoje posso dizer que naquele estacionamento onde esses discursos ocorreram, existem 11 civilizações. Este é um portal temporal. E foi exatamente sobre isso que o primeiro-ministro, o embaixador e o secretário de Estado falaram sobre a conexão judaica com Jerusalém. Entendemos o significado e o motivo disso ter sido dito uma semana antes da votação na Organização das Nações Unidas. Há apenas uma semana, a Organização das Nações Unidas aprovou a Resolução de Nova York das Nações Unidas. Agora, isso não é vinculativo, mas é um sinal do que está por vir. 142 estados, países, votaram a favor de criar etapas com prazos definidos e irreversíveis em direção a um Estado palestino e um governo livre do Hamas. Como se um Estado palestino sem o Hamas não acabasse virando um Estado do Hamas. Já tentamos isso. Isso se chama Gaza. Quando Israel deixou Gaza em 2005, eu estava lá retirando pessoas de suas casas, incentivando amigos a saírem em paz. Bem, essa era uma área que deveria ser estabelecida como um Estado palestino. Um ano depois, o povo de Gaza elegeu o Hamas porque buscava uma democracia. Agora, 20 anos depois, enfrentamos uma batalha de vida ou morte com o Hamas após eles destruírem e massacrarem nosso povo. Então, um Estado palestino fazendo fronteira com Israel novamente é simplesmente um precursor do Hamas. Você tira o papel de presente, olha dentro, e o presente que está recebendo é um Estado do Hamas. Bem, nos próximos dias,
na cúpula de liderança das Nações Unidas, que será em 22 de setembro, já está chegando. Países como a França, falamos sobre eles na semana passada, e sua liderança fracassada, apenas 15% de aprovação, o Reino Unido, que está atendendo à sua base islâmica, Canadá, Austrália, Bélgica e Malta vão fazer declarações políticas que caminham para o reconhecimento formal do que é conhecido como Palestina. Agora, no papel, isso parece um avanço, mas se você olhar um pouco mais fundo, percebe que isso é realmente apenas uma coisa. E isso é teatro político. Isso é apenas simbólico, mas é uma atitude que, de forma perigosa, não só para Israel, mas para outros países do mundo, ignora completamente a história, ignora os fatos concretos, ignora a realidade e ignora a arqueologia. Os Estados Unidos entendem isso melhor que qualquer país e são totalmente contra a declaração de um Estado palestino. Você já se perguntou por que o vínculo entre Estados Unidos e Israel é mais forte que com o resto do mundo? Agora, algumas pessoas vão dizer: bem, há muitos judeus americanos nos Estados Unidos e eles têm influência, e isso é verdade. Judeus americanos contribuíram muito para os Estados Unidos da América e têm liberdade de votar. Eles são bem conhecidos em certas áreas, como Hollywood, negócios, economia e muitas outras áreas. E claro, eles são uma parte dos Estados Unidos, mas isso não explica o vínculo dos Estados Unidos com Israel, especialmente considerando que a maior parte desse vínculo hoje não é por causa dos judeus. É por causa dos cristãos na América, não dos judeus. E isso acontece porque, ao contrário de muitos outros países do mundo, os Estados Unidos ainda são um país enraizado em herança, valores e religião. A América se vê realmente como um experimento divino, que tem o propósito de mudar o mundo inteiro e que mudou o mundo ao criar uma democracia, a primeira sem reis, sem qualquer tipo de realeza, a primeira na história em que o povo realmente pode votar. Apesar da instabilidade dos Estados Unidos, comemoraremos o 250º aniversário da América no próximo ano. E é um testemunho de que este país durou tanto tempo, ainda tem uma democracia, ainda tem pessoas que podem ir do absoluto nada a alguma coisa. Nos Estados Unidos da América, isso é dado como certo. Estou em Israel, onde há algo parecido, mas nos Estados Unidos da América é considerado garantido. Mas isso não existe em nenhum outro lugar do mundo. O elemento central disso é que os fundadores dessa ideia revolucionária basearam os Estados Unidos na profecia que saiu de Jerusalém e na verdade bíblica que fundamenta tanto os Estados Unidos quanto Israel e o monoteísmo, que é que todo ser humano é criado à imagem de um único Deus. Isso significa que seja você homem ou mulher, seja você negro, branco, escolha sua origem e sua etnia, absolutamente todos nós voltamos à mesma fonte. E uma vez que aceitamos isso, então existe uma liberdade inerente para toda pessoa que tem boa vontade e é um cidadão leal daquele país, não um inimigo daquele país e não uma pessoa que invade aquele país ilegalmente. Mas todo membro legal daquele país tem exatamente os mesmos direitos e oportunidades de voto. E é exatamente isso que une Israel e os Estados Unidos. E quando muitos americanos olham para Israel, eles não veem apenas outro estado no Oriente Médio. Eles veem um povo que superou as adversidades, voltou à terra ancestral, reconstruiu a sociedade e criou uma democracia. E tudo isso com base nos mesmos valores dos Estados Unidos. E não se engane, esse é o núcleo do vínculo. É engraçado, na inauguração da cidade de Davi, ouvi todos os discursos e todos falaram bonito. O que mais me emocionou foram os discursos dos dois não-judeus, secretário de Estado Rubio e embaixador Huckabee. Foram eles que falaram sobre a visão divina do povo judeu. E por que isso vem tão naturalmente para eles? Porque eles falam assim naturalmente nos Estados Unidos e o povo americano entende. Na verdade, em Israel, só agora esse tipo de visão está começando a ser explicado para o povo. Em alguns anos, Israel rejeitou seu propósito divino, mas agora voltou. Não devemos nada ao Hamas, mas em 7 de outubro, Israel está vivo e bem. Bem, o motivo pelo qual isso foi realizado na cidade de Davi é porque a arqueologia no local da cidade de Davi, mais do que em qualquer outro lugar do mundo, documenta a Bíblia e comprova a verdadeira conexão judaica com Jerusalém e Israel.
Ela faz isso de forma mais poderosa do que qualquer narrativa palestina que reivindique posse e ignore completamente a realidade. O impressionante sobre a cidade de Davi é que não se trata de opinião política nem de mera conjectura diante das câmeras. Isso é baseado em evidências empíricas. E se você quiser entender os fatos sobre o que prova essa conexão, na verdade, qual é o fundamento do judaísmo e, por extensão, o fundamento do cristianismo baseado nos fatos? Como os inimigos de Israel tentaram impedir essa escavação, algo que enfrentei por 20 anos, adquira meu novo livro Quando as Pedras Falam, sobre a descoberta da cidade de Davi e o que os inimigos de Israel não querem que você saiba. Nos Estados Unidos, esse livro se tornou um best-seller em 4 dias, um best-seller do New York Times. Sim, o New York Times, que é tão crítico em relação a Israel, não pôde ignorar que tantas pessoas nos Estados Unidos querem entender as raízes do povo judeu em Israel, a origem de Israel, porque isso também é a raiz do povo americano em sua própria terra, pois nós viemos exatamente da mesma fonte. No livro, eu detalho como as forças do mal, quando descobriram que nós havíamos descoberto a estrada da peregrinação, fizeram quase de tudo para tentar nos impedir. Vou te dar um exemplo. Um dia, escavávamos a estrada da peregrinação e ela estava com toda a sua beleza reluzente. Vou explicar o que é a estrada da peregrinação para quem não conhece. Na parte inferior da cidade de Davi, que é a antiga Jerusalém voltando à Bíblia, encontramos uma piscina por acaso. Houve um vazamento de esgoto e descobrimos uma magnífica piscina de 2.000 anos, maior que uma olímpica. Vimos essa piscina e perguntamos, o que é isso? As pessoas não nadavam antigamente. Então percebemos que era uma antiga mikve. Uma mikve é um banho ritual para purificação, usado para orações no templo sagrado. O templo sagrado era o centro do judaísmo e do monoteísmo. Foi onde Abraão amarrou Isaac e onde Davi e Salomão construíram o templo, destino das orações. Um só Deus e todas as pessoas do mundo podiam ir ao templo. Bem, para entrar no templo era preciso se purificar. Onde 1 milhão de pessoas poderiam se purificar nessa piscina enorme, aquilo era uma mikvah. O problema é que a mikvah, o banho ritual, fica a cerca de 800 metros do templo e você não pode tocar em nada impuro. E então encontramos essa estrada e percebemos que este é o caminho original de purificação para os puros ao entrarem no templo. Imagine pessoas de todo o mundo vestindo mantos de pano, judeus etíopes, indianos, da Síria, do Iraque e também não-judeus, viajando juntos para um único templo, lado a lado. Bem, quando encontramos aquela estrada foi fabuloso. No entanto, não prevíamos a reação dos muçulmanos. Eles viram essa estrada como a maior ameaça ao Islã de todos os tempos. Por quê? Porque essa estrada, que eu detalho no livro, quando você percorre essa estrada e acaba nos portões do Monte do Templo, onde hoje está a Mesquita de Al-Aqsa, bem, você percebe algo muito simples. Os judeus estavam andando por essa estrada milhares de anos antes de Maomé vir ao mundo. Agora, o Islã é uma religião. O Islã afirma que estavam aqui antes do judaísmo e cristianismo, sendo o povo indígena original da terra. E isso simplesmente é uma mentira. Quando viram a estrada da peregrinação, tentaram impedi-la de todas as formas, até tentando matar David Lebari, fundador da cidade de Davi, e meu ex-chefe, que foi salvo por outro árabe durante o atentado. Eu explico isso no livro. Eles forçaram nossos trabalhadores árabes a desistir, ameaçando-os e acusando-os de colaboração com o inimigo. Infelizmente, mais de 100 trabalhadores árabes perderam o emprego na escavação que sustentava suas famílias. Esses extremistas muçulmanos da Irmandade Muçulmana e organizações de esquerda que os apoiaram não conseguiram emprego para essas pessoas. Sei disso porque ainda falo com muitos desses trabalhadores, mas são pessoas da esquerda. Eles realmente não se importam com as pessoas que estão torturando e forçando a não colaborar com o Estado de Israel. Esse é o significado de por que eles fizeram esses anúncios nesse estacionamento e subiram por essa estrada, porque isso prova muito bem essa conexão. Agora quero ampliar um pouco e falar sobre as Nações Unidas e o que essa estrada significa à luz do que vai acontecer na próxima semana na Organização das Nações Unidas. Você ouvirá muitas manchetes. O New York Times certamente divulgará. Organização das Nações Unidas vota pelo Estado palestino. Palestinos mais próximos do Estado. Você vai ligar a CNN Israel derrotado pela Organização das Nações Unidas, você vai ouvir tudo isso. E sabe o que é isso?
Nós, em Yiddish, dizemos bubkis, que é outra palavra para besteira, que é outra palavra para farsa, que é outra palavra para simplesmente falar bobagem. As Nações Unidas hoje são um bastião de corrupção moral. E nós sabemos disso e não é provável que consigamos mudar o voto deles. No entanto, quando a instituição foi originalmente criada em 1945, ela foi formada com 51 membros após a Segunda Guerra Mundial, que eram essencialmente as forças aliadas. Era uma instituição realmente útil, mas Grã-Bretanha e França mantinham colônias pelo mundo. E entre 1950 e 1970, eles se retiraram dessas colônias e essas colônias se tornaram independentes. Muitas foram tomadas e viraram regimes despóticos. Várias foram convertidas em redutos muçulmanos, como muitas nações atuais. A Líbia é um exemplo, mas havia vários outros, como a Argélia. E as Nações Unidas foram ampliadas de 51 Estados-membros para 193 Estados-membros. Agora, quando isso aconteceu em 1969, foi formada uma aliança de 57 membros, que são países muçulmanos. Esses 57 países muçulmanos votam em bloco. E junto com os outros estados não alinhados, em nenhum dos quais você gostaria de viver, eles têm mais de 100 votos automáticos na Assembleia da Organização das Nações Unidas. Hoje, as potências ocidentais encolheram para 30 a 40 votos. Isso significa que a maioria na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas pode aprovar qualquer resolução automaticamente. Isso é realmente usado para um propósito, ou melhor, dois. Primeiro, isolar Israel. Se você olhar para trás, antes de 2023, 7 de outubro, antes de Israel se defender na guerra mais justa de todas, na qual somos falsamente acusados de cometer genocídio, antes de tudo isso acontecer, de 2015 a 2023, houve 154 resoluções aprovadas pela Assembleia Geral contra Israel, 154 condenações a Israel. Agora pegue todos os outros países do mundo durante esses 8 anos. Houve 71, ou seja, Israel é tão ruim, o pior país do mundo, a única democracia no Oriente Médio. Pessoas que vieram para sua terra, reconhecidas pela Assembleia Geral, enfrentaram inimigos várias vezes e não querem dominar o mundo. Somos 2 vezes piores que todos os outros países maus juntos. O segundo motivo dos ataques a Israel é distrair o mundo de países como China, Coreia do Norte, Rússia, Arábia Saudita, que enforcou centenas este ano, Irã, com mais de 800 execuções desde o ataque de Israel, e Sudão, onde há escravidão. Por outro lado, se há algo positivo, eles não têm nenhum poder. A Assembleia Geral é só teatro político. Essas resoluções não têm efeito prático, não é adequado. O Conselho de Segurança é o único órgão de poder nas Nações Unidas, composto por membros como Estados Unidos, França, Inglaterra, Rússia e China. E eles têm poder de veto. E o único poder que eles têm é sob o artigo 7, com relação a ameaças à paz, quebras de paz. Eles podem convocar quando o Iraque invadiu o Kuwait. O Conselho de Segurança exigiu um bloqueio. Os outros países são obrigados a concordar com isso. Esse é o único poder dele. Então, todas essas declarações não têm poder algum. Talvez alguns estejam se perguntando, se a Assembleia Geral não tem poder, como Israel virou um Estado em 1948, isso é verdade. No final de 1947, em novembro, as Nações Unidas aprovaram a Resolução 181, que é o plano de partilha de Israel em 2 estados diferentes. Um para israelenses e judeus, outro para árabes, que mais tarde se autodenominaram palestinos, divididos assim. Israel aceitou isso. Os palestinos e os árabes rejeitaram isso e disseram que basicamente iriam apagar Israel. Israel, então, em maio de 1948, lutou pelo seu próprio futuro e venceu. Isso pode surpreender alguns. O Estado de Israel não existe por causa de uma votação não vinculativa da Assembleia Geral. A votação da Assembleia Geral foi uma sugestão para Israel. Israel pegou essa recomendação e, contra muita pressão internacional, disse: "Nós vamos declarar o Estado por conta própria", declarou o Estado. Foi atacado por 7 exércitos e outros exércitos de fora. Se defendeu e estabeleceu suas fronteiras durante a Guerra da Independência. Israel existe por isso, não pelas Nações Unidas. Na verdade, Israel não existe por causa dessa guerra que vencemos. O que o embaixador Huckabee,
Rubio e o primeiro-ministro estavam dizendo, e o que eu estou dizendo aqui é que Israel existe por causa de uma conexão de 4.000 anos do povo judeu. Nós não estamos aqui hoje por causa da Declaração Balfour, e nem por causa da resolução da Organização das Nações Unidas. Sobrevivemos cercados por países árabes. Lutamos por nossa existência em 1948, 1967, 1973, nos anos 1980, resistimos aos bombardeios do Iraque, às intifadas, às guerras com Gaza e seguimos após 7 de outubro, porque sabemos que esta é nossa terra indígena. É por isso que estamos aqui. Esse é o poder das declarações feitas na inauguração da cidade de Davi. Bem, esse evento não foi direcionado apenas à Organização das Nações Unidas. Qual é a mensagem enviada para a região? Bem, essa também é uma mensagem para o Oriente Médio. Agora, hoje se fala muito sobre o Catar e Israel atacando o Catar. Falei sobre o Catar na semana passada e muitos ouviram o que eu disse. Não há dúvida de que os Estados Unidos da América poderiam ter boicotado esse evento, mas eles não o fizeram. Eles não só não boicotaram o evento, mas também vieram com tudo falando sobre verdade e história. Isso coloca pressão diretamente sobre o Catar. O Catar é o maior apoiador, financiador do terrorismo no mundo. Quantos anos tem o Catar? Vamos voltar aos Estados Unidos. 1776 Catar antes ou depois? Depois. E os anos 1800 e a Guerra Civil de 1860, Catar foi antes ou depois? Movimento dos direitos civis nos anos 50 ou 60. O Catar foi fundado em 1971. O Catar não era uma nação antes da independência do Reino Unido. Era um protetorado britânico, com base em todas as descobertas arqueológicas. E você pode verificar isso. O Catar era pouco habitado por vilarejos de pescadores, mergulhadores de pérolas e tribos beduínas nômades. Mas não havia nenhuma civilização nacional duradoura, de forma alguma. A ascensão do Catar só veio com a descoberta de petróleo e gás natural, que, como discutimos, agora é o maior campo de gás nacional do mundo, que ele compartilha junto com o país mais simpático do mundo, o país mais amante da paz do mundo, a Suécia, não. Suíça, não. Irã, claro, estou dizendo isso de forma irônica. O Catar usou essa riqueza para financiar o Hamas. Eles financiam o Hezbollah. Eles hospedam a liderança do Hamas em seus hotéis em Doha o tempo todo, enquanto compram políticos e jornalistas por todo o Oriente Médio, por todos os Estados Unidos. Isso está até chegando a Israel com a crise do Qatargate que estamos enfrentando agora. O contraste entre Catar e Israel é marcante. As raízes de Israel têm 4.000 anos. Estão gravadas em pedra e comprovadas pela arqueologia na cidade de Davi. As raízes do Catar têm só algumas décadas. A cerimônia em Jerusalém envia uma mensagem muito clara. A história e a verdade vão sobreviver ao terror, aos petrodólares e aos votos da Organização das Nações Unidas, feitos por uma Assembleia Geral que foi completamente infectada pelo extremismo. O extremismo muçulmano, infelizmente, já não é mais uma instituição. O livro está sendo lançado em Israel em hebraico e muitos me perguntaram, como assim? Respondi, sim, em hebraico. Eles dizem, bem, os israelenses devem saber dessas coisas. Não, os israelenses não sabem dessas coisas. Há um motivo pelo qual foi Huckabee e por que foi o secretário de Estado que falaram sobre a conexão judaica com Israel. Israelenses defendem nossa terra. Nós sabemos que voltamos aqui há 4.000 anos, mas talvez sejamos menos conscientes do que vocês de que há uma guerra consciente visando apagar a história de Israel. Em Israel, nós frequentemente discutimos entre nós enquanto pessoas de fora afirmam que não temos nenhum direito de estar aqui. Afirmam que israelenses e judeus são colonialistas, um braço do colonialismo ocidental e que viemos do nada para cá. Não temos ligação com esta terra. Os judeus atuais em Israel não são os antigos judeus. A história e o DNA refutam tudo isso, como menciono no livro em inglês. Os israelenses têm menos consciência disso. Eles sabem que países árabes querem nos matar. Eles têm menos consciência disso, por isso nossa Hasbará e comunicação estão tão atrasadas em relação ao mundo. Antes de tudo, somos um país, um povo judeu de 14 milhões com muitos maravilhosos apoiadores ao redor do mundo que não são judeus, mas os muçulmanos são 1,5 bilhão. Esse é um dos motivos. Outro motivo é que Israel ainda não se reúne. Que a 8ª frente nesta guerra, como alguém me disse outro dia, que na verdade é a primeira frente, é a batalha pela consciência do que Israel representa no mundo e nosso direito a esta terra e pelo que estamos lutando. Por isso, se você tiver algum primo em Israel,
peço que envie este livro para eles. Peça para comprarem o livro Quando as Pedras Falam, em hebraico Tanula Venim Leheber. Ele será lançado logo após o Rosh Hashanah, para que os israelenses saibam e eles sabem lutar. Vamos ensinar os israelenses experientes em guerra física sobre a guerra das narrativas, para que falem como povos indígenas da terra. Assim, ao viajarem pelo mundo, conhecerão seus direitos baseados em fatos e poderão defendê-los. Isso é essencial tanto para os israelenses quanto para nós. Enquanto a Organização das Nações Unidas se reúne em Nova York na próxima semana para debater resoluções, lembre-se de que elas eventualmente desaparecerão com o tempo. Mas Jerusalém já disse. Quando você anda pela cidade de Davi, quando você anda por qualquer lugar em Jerusalém, em qualquer lugar no estado de Israel, do norte ao sul, e seus pés tocam a terra de Israel, há uma energia nesse solo que é uma energia divina. É a voz de um Criador que fala de dentro do solo, de dentro das pedras. Ela vibra e reverbera em cada pessoa. A estrada da peregrinação é um exemplo. Ela é mais verdadeira, mais antiga e mais duradoura do que qualquer manobra política. As palavras do embaixador Huckabee ainda ecoam em mim e acho que sempre ecoaram. Esta noite ele disse, e vou repetir essa frase, o resto do mundo vem dizer, bem-vindo de volta para casa e que ninguém jamais, jamais tente tirar sua casa de você. Esta é uma mensagem para Israel. Esta é uma mensagem para a região e para o mundo. Esta terra não depende da permissão de ninguém. Ela é mantida pela história, e a história já deu o seu veredito. Junte-se a mim na próxima semana no Verdadeiro Leste. Que possamos olhar para um futuro mais brilhante, ser fortes, que sejamos fortes, e juntos nossa força, nossa bravura e coragem acabarão destruindo as palavras daqueles que são contra nós, vão durar mais do que eles, pois eles se tornam e se tornarão apenas uma página dos fundos do livro de história. Obrigado.